Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar um texto aqui para nossa meditação, aqui em João, livro de Jesus Cristo, segundo João escreveu, capítulo 3, versículo 30, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Lê mais uma vez. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Esse texto qual eu mencionei aqui, o livro de João, capítulo 3, versículo 30, é um texto que fala aqui acerca de João Batista, acerca da história aqui que os discípulos de João chegaram até João falando que Jesus, ao qual João Batista tinha ali testemunhado, estava ali batizando, estava ali curando. E os discípulos de João vieram até ele trazer essas informações. E a Bíblia vai nos dizer que ali João, ouvindo essas palavras do seu discípulo, a Bíblia nos fala que João, ele chega e ele fala: eu bem disse a vocês que eu não sou Cristo, mas que o Cristo ali viria, que eu vim abrir o caminho. Alabacai, alabaxandarai. Abre o caminho para ele. E aqui João completa dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Aí João começa a falar, João começa a dizer que ninguém pode receber nada que do alto seja dado. Meus irmãos, os discípulos ali de João Batista, eles queriam até, da forma que eles abordaram ali João, da forma que eles falaram com João, eles imaginavam até que João poderia ficar ali triste, que João poderia ficar ali agoniado, porque Cristo estava ali pregando, Cristo estava curando, mas foi ao contrário. João ali, ele testifica alegre que ele diminuísse e que Cristo crescesse. Alabacai, alabaxandarai, porque o sentimento do homem de Deus é esse. O sentimento do homem de Deus não é o sentimento da inveja quando o outro está sendo usado. O sentimento do homem de Deus, da mulher de Deus, não é esse, é esse de se diminuir, de se alegrar quando vê outra pessoa sendo usado por Deus, quando vê Deus usar a pessoa, é se alegrar porque Deus está usando a pessoa. E aqui João Batista, ele se alegra quando ele ouve as informações ali do seu discípulo. O seu discípulo trouxeram ali a informação para ele, dizendo que ali Cristo estava pregando, dizendo que ali Cristo estava curando, dizendo que ali Cristo estava expulsando os demônios. E João, ele se alegra com essa informação, porque João, aleluia, ele se alegrou ouvindo isso. E ele ainda fala mais: ninguém, aleluia, pode receber que do alto seja dado. Então, se você vê a pessoa pregando, se você vê a pessoa curando, se você vê a pessoa expulsando o demônio, se você vê Deus usando a pessoa, se alegre, porque ali foi dado do alto, porque ninguém pode receber nada que do alto venha a ser dado. Se ele está sendo usado por Deus ali para pregar, para orar, para expulsar o demônio, para curar, porque a autoridade e ali a autoridade veio do alto.
Alabacai, alabaxandarai. Ai, deprovanai. Meus irmãos, todos nós sabemos que o sentimento de exaltação veio do diabo. A Bíblia nos mostra o quê? Que o diabo ele estava ali diante de Deus e ele desejou ser maior do que Deus. Ele desejou colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele desejou querer ser maior do que Deus. E a Bíblia nos mostra que ali Deus joga ele por terra. Sabemos que esse sentimento de querer ser maior, esse sentimento de crescer, de querer ser maior do que seu irmão, o sentimento de querer ser maior do que o outro, não é um sentimento de Deus, mas é um sentimento do diabo. Esse sentimento veio de Satanás, querer ser maior do que Deus, e o diabo ele inflama esse sentimento nas igrejas, o diabo ele inflama esse sentimento nos corações, o diabo ele inflama esse sentimento, e vemos muitas vezes que nós, servos de Deus, deixamos esse sentimento entrar no nosso coração, deixamos esse sentimento entrar na nossa vida, o sentimento de querer ser maior, o sentimento de querer ser maior do que essas pessoas. Mas João Batista, ele nos mostra aqui o segredo, ele se humilha, ele fala o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Deixe Deus crescer na sua vida, deixe Deus crescer na sua vida, não você querer se crescer por você mesmo, não você querer se exaltar por você mesmo, não você querer ser por você mesmo, mas você deixando Deus crescer na sua vida, você deixando Deus ser na sua vida, aí Deus vai te exaltar. Alabacai, alabaxandarai. A Bíblia fala que esse sentimento ali estava na vida dos discípulos. A Bíblia nos mostra que os discípulos eles começaram ali razoar com o outro ali de quem era o maior. E a Bíblia nos mostra que Jesus, ouvindo aquilo ali, ouvindo ali o que os discípulos estavam fazendo ali, fazendo esse sentimento, essas interrogações um para com o outro de quem era maior, a Bíblia fala que Jesus pega uma criança e coloca ali no meio deles e fala assim, ó, assim quem for como uma criança dessa assim, quem for como uma dessa criança assim, esse é o maior. Aí Jesus falou, porque aquele que quer ser maior no reino dos céus será o menor, e aquele que quiser ser menor no reino do céu será o maior. Aí Jesus ainda completou mais falando que não tinha ninguém nascido de mulher que era maior do que João, mas aquele que se fosse como a criança seria maior. Então, meus irmãos, o sentimento que nós temos que ter é esse. Não queira se exaltar, não queira crescer, ou seja, crescer queira, mas queira crescer na vontade de Deus, colocando Deus na frente, mas não queira se exaltar e crescer por você mesmo, sem querer o maior, porque Jesus nos ensinou que aquele que quiser ser maior no reino, esse será o menor. Mas se você for o menor, aí você será o maior. Deus abençoe, eu deixo aqui essa mensagem para o nosso coração, em nome de Jesus.